enquanto Nova Iguaçu e Vasco têm possibilidades, os dois bastante razoáveis, né? Os dois empataram no primeiro jogo, então quem vencer avança. Para o Fluminense a missão é difícil, né? Porque o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0, então para o Fluminense avançar precisa vencer o segundo jogo por 3 gols de diferença. Se vencer por 2, dá Flamengo, né? Então não é fácil a missão do Fluminense, inclusive pelo desempenho defensivo do Flamengo, né? O que o time tem mostrado nessa temporada, foram 2 gols sofridos na temporada, né? Isso, um pelo time sub-20, o elenco não estavam os principais jogadores e a equipe principal sofreu na pré-temporada nos Estados Unidos. Pois é, então vejam, somando todos os jogos, o Flamengo não tomou os gols que precisa tomar nesse jogo contra o Fluminense para ser eliminado. Mas esse Fluminense do Fernando Diniz já fez muitas vezes um placar elástico, né? Inclusive sobre o próprio Flamengo na temporada passada, quando havia perdido o primeiro jogo por 1-0, né? Por 2-0, e conseguiu fazer 4 na segunda partida. A única diferença é que naquela ocasião era a final. Isso. Você não tinha vantagem. Uhum. O Flamengo venceu por 2-0 o primeiro jogo. O Fluminense fazendo 2 gols de diferença, ele ainda estava vivo na disputa, nem que fosse para decidir nos pênaltis. Agora ele precisa do terceiro gol. A vantagem é sensivelmente maior. Isso tem diferença, né, Alex? Para quem está em campo, quando você entra e os gols vão saindo naturalmente, você faz 3-0, é uma coisa. Outra é você entrar em campo já sabendo que tem que fazer 3 gols, no mínimo, para ganhar o título, né? É totalmente diferente. Assim, o Fluminense, ele tem condição de vencer um jogo desse. Lógico, a dificuldade de pegar um time como o Flamengo é a grande dificuldade, ainda mais sendo um time equilibrado e seguro nesse tempo e maduro. Depende muito do que vai acontecer no dia. Hoje, falando você fala assim, lógico que é difícil, mas também lógico que é possível. Mas pode ser que realmente esteja naquele dia, você tem um pênalti no primeiro momento, e aí você fica realmente... Lógico que esse primeiro gol, ele é algo... O jogador expulso cedo. Isso, e quem vem com essa desvantagem também vem, quer ou não, com uma ansiedade que você tem que controlar. Porque eu vou pressionar, lógico, eu preciso pressionar. Ele precisa tirar esse equilíbrio do Flamengo. Ele precisa tirar o conforto do Flamengo. Ao mesmo tempo, né, Alex, se o Fluminense toma um gol logo de cara ou cedo no jogo, a energia vai por água abaixo. E a outra coisa que eu ia falar que era realmente essa questão. É muito difícil o Flamengo passar sem fazer um gol. O poder que ele tem, essa capacidade de construir. Então, com uma exposição que o Fluminense acaba naturalmente tendo para o seu jogo, um jogo desse ainda dá mais. E realmente, se você não tiver equilíbrio, aí você toma um gol e aí a vantagem aumenta. Enfim, a ideia realmente é você começar vencendo o jogo para você ter uma maior chance. Mas óbvio que esse Flamengo vai saber, ele vai ser bem testado também, porque às vezes o time que está com essa vantagem pode ser que vá... É um troço meio inconsciente, né? Que você vai para o jogo não querendo, mas você acaba realmente... não estando num clima de alerta que é preciso e o time adversário consiga tomar as rédeas do jogo assim, você pode acabar ficando um pouco perdido. Sabe o que eu estava pensando aqui, Mansur? É claro que o torcedor talvez não entenda o que eu vou dizer, o torcedor do Fluminense, e seja difícil para assimilar, mas eu acho que o Fluminense precisa entrar para ganhar o jogo, porque são 12 clássicos sem vitória. Uma vitória por 3-0 é possível? É possível, mas não é provável. É difícil. O Fluminense precisa terminar com essa sequência ruim de clássicos, precisa apresentar o bom futebol. Eu acho que se o Fluminense, mesmo eliminado do Campeonato Carioca, passando o Flamengo, mas conseguindo uma vitória boa, uma vitória convincente, com bom futebol, por 1-0, por 2-0, por 2-1, acho que vai. É claro que o torcedor vai ficar chateado por ser eliminado, mas talvez dê um conforto e uma confiança. Opa, o time está voltando para os trilhos e pode voltar a render o que rendeu em outro momento. Para o torcedor vai ser triste de todo jeito ser eliminado, mas eu acho que se eu fosse o Fernando Diniz, se eu fosse o jogador do Fluminense, eu pensaria e conversaria com os meus companheiros algo nesse tom, para dar uma resposta com bom futebol e vitória. Me veio à cabeça agora, guardadas todas as enormes proporções entre os contextos, uma entrevista do Klopp, quando o Liverpool perde para o Barcelona no primeiro jogo por 3-0, numa Champions, em que o Liverpool terminaria por ser campeão. Ele diz, todo mundo, a partir desse 3-0, precisando fazer 4 em Anfield, todo mundo acredita que a gente vai falhar. Vamos tentar falhar da forma mais bonita possível.
porque o Fluminense não vai fazer o terceiro gol antes do primeiro, né? Então ele vai entrar para tentar construir o melhor resultado possível, tentar sair tentar construir o primeiro gol, que lhe dê a vantagem no placar, e o jogo vai indicando quais são os caminhos. A minha grande dúvida é com que escalação o Fluminense vai fazer isso. Se o Diniz vai simplesmente promover a entrada do André, a saída do Renato Augusto, que foi... Ou do Ganso. E jogar com uma formação... Desculpa, moço, tem mais uma questão. Então, o Ganso saiu machucado do último jogo, né? Talvez tenha perdido, não tenha a informação correta de quantas sessões ele perdeu, eventualmente, de treinamento essa semana. Ou se é sem talvez ele. Essa seja uma... Talvez... E o Renato. É. E aí, até porque... algo que vem faltando ao Fluminense em muitos momentos, eu acho que tudo que se analisa do Fluminense esse início de ano precisa levar em conta. O Fluminense voltou muito depois dos demais, treinou muito menos do que os demais para voltar à competição, porque ele tinha a urgência de uma Recopa e ele jogou o Mundial no dia 22 de dezembro. Porque até retomar, o maior problema não é nem físico apenas, é o mental. O ano anterior sugou muito de todas as energias que tinha. Até você voltar de férias e entrar de novo nesse... Ele vai um tempo e a gente nunca... sabe exatamente quanto tempo vai demorar. E dentro dessa dificuldade, o Fluminense muitas vezes, quando vem defender atrás, está faltando um pouco um jogador que arranque as costas da defesa adversária, que após essa saída de bola do Fluminense, essa troca de passe, quando ele consegue ultrapassar a pressão, tem o campo aberto, alguém que consiga acelerar o jogo, que dê mais profundidade. O time, quando tem a bola, às vezes no campo adversário, está tendo dificuldade de transformar o volume em penetração e infiltração. Aí, talvez seja o caso, dependendo até das condições do Ganso, do que o Diniz planejar para o jogo, dele ter o John Kennedy, que é um jogador que faz melhor do que ninguém esse ataque permanente à última linha defensiva do adversário, incomoda o tempo todo, talvez até num formato como foi o do jogo do Olímpia do ano passado, quando ele tinha 4 homens na última linha, tentando... Vai arriscar um pouco mais, natural, mas o Diniz nunca teve medo de correr os seus riscos. Eventualmente ter esse modelo que o Fluminense já jogou e não seria nada novo para esse time. Até hoje vazou uma foto de uma prancheta durante o treino que indicava um desenho de um 4-2-4, né? Não dá para saber se é um exercício apenas do treino, se é um plano de jogo. Acho que é um indício muito frágil, né? Mas que essa possibilidade pode ser útil ao Fluminense no jogo, pode. Não tenho dúvida, vamos aguardar pela escalação. O que é certo é que Samuel Xavier está fora de novo, né? E é um desfalque bastante sensível, em que pese o Guga tenha jogado bem, né, nos jogos em que participou, mas essa característica é muito diferente, né? Até pela parte ofensiva do Samuel Xavier. E quem mais ele e Arias se entendem muito bem. Quem mais tem e pode ajudar mais, que a gente sabe, a questão do Keno, não voltou, o Cano não voltou. O Arias está num nível deles. Da parte defensiva, eu acho que eu não vejo esse problema, mas precisa fazer os gols, eles precisam de mais inspiração desses caras de frente, né? Que você vê que o Renato entrou naquele jogo, conseguiu fazer alguma diferença, o Arias sempre, mas Cano, Keno, de repente está precisando de uma ajuda. John Kennedy também não voltou, ainda não está tão... O ano dele não é bom, né? Não é como ele terminou, na verdade. Então, esses caras também vai ser importante. Vamos aguardar. Até o que o Marco Ferreira aqui pergunta na hashtag troca de passe. A informação que temos é que o Fernando Diniz vai repetir Ganso e Renato Augusto. Pergunta se ele acha uma boa. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai preparar para esse jogo aí. Vamos ao rápido intervalo, né? Já já a gente volta com outros gols